Boa tarde. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a famosa Zika. Eu sou a professora Lorena, sou especialista em UTI neonatal e pediátrica, sou docente também da Unianguera. E o que seria essa famosa Zika? Ela é da família do arbovírus, do gênero da flavivírus, e o primeiro caso isolado foi em 1947, onde foi encontrado na floresta Zika em uma unganda, encontrada no sangue de um macaco, do gênero Rhesus, e em mosquitos da espécie Aedes stegomyia, que é da região dos africanos, na floresta de Zika. E o primeiro caso confirmado foi na Bahia, em 2015, 29 de abril de 2015. O segundo caso foi em São Paulo, 9 de maio de 2015. E tivemos também casos em Goiás, em 2016, que totaliza na quantidade de 7.837. Em 2017, eu trago para vocês uma estatística, e todos esses casos que eu citei para vocês foram casos isolados, Então, em 2017, em Goiânia, de janeiro a março, nós tivemos 706 casos, e em abril 148, maio 44, junho 8. Então, assim, e acumulados nós tivemos um total de 13 casos. Para vocês terem uma noção, uma grande quantidade. Quando foi em junho, deu uma minimizada, Esses são os dados que eu tenho para vocês. Ainda não saiu a estatística de julho, mas em breve deve sair. E aí a gente entra também nos casos da gestante. Registrados em 2017, nós tivemos 1.887 casos. Isso registrados, E confirmados, nós tivemos 563. Todos esses foram notificados no SINAM até dia 26/6/2017. E aí, o que seria essa famosa Zika, Onde todo mundo só se fala da Zika. Ela é uma doença viral, autolimitada, via de regra de evolução benigna, cujos sintomas desaparecem espontaneamente após 3 a 5 dias. A 7 dias. E aí, qual que seria os sintomas dessa doença viral? Seria um exantema maculopapular pruriginoso, Que é o que seria esse prurido? É uma coceirinha. E o exantema maculopapular é uma erupção cutânea caracterizada por uma área vermelha na pele com pálpebras. Então fica tipo um ruborzinho, uma vermelhidão, Febre baixa, no máximo de 38 a 38,5, ou ausência de febre. Artralgia, que são as dores nas articulações, edema de extremidades, mialgia, que é a dor muscular, e cefaleia ou hipiremia conjuntival não purulenta e sem prurido. Essa cefaleia, geralmente ela é bem intensa. E aí eu trago para vocês imagem do que seria essa exantema maculopapular e a hiperemia conjuntival, que é os olhos bem vermelhinhos, E como que acontece essa transmissão desse vírus Zika? Vetorial, a transmissão vetorial é o homem pelo mosquito.
perinatal. A mãe infectada com o vírus da Zika nos últimos dias de gravidez pode transmitir o vírus ao recém-nascido durante o trabalho de parto, durante o parto. Em 2015, a Organização de Saúde trouxe para nós uma estatística muito importante, onde teve um aumento da microcefalia. E mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a microcefalia, né? E aí eles estavam assimilando, fazendo com que, fazendo os estudos para ver se a microcefalia estava relacionada a esse vírus da Zika. Então, o vírus da Zika ele foi detectado no líquido amniótico. Essas crianças que nasceram com microcefalia, o vírus foi detectado no líquido amniótico de 2 mulheres grávidas, cujos fetos eles apresentaram danos neurológicos sérios, né? Sendo um deles a microcefalia. E aí, mais na frente, nós vamos falar um pouquinho sobre a microcefalia, né? Então, no caso de microcefalia, tem que notificar no SINAM, fazer as medidas de perímetro cefálico, fazer toda essa avaliação. Qual que seria o período de incubação desse vírus? Né? O mosquito ele tem um período de incubação de 10 dias e no homem de 3 a 6 dias. Então, vocês podem observar que assim, no mosquito é uma quantidade a mais, mas nós em humanos, né, no homem, é de 3 a 6 dias. Então, pode ser que a pessoa ela não está tendo nenhum sinais e sintomas, ela teve a picadinha do mosquito, mas ela só vai evoluir depois de 3 a 6 dias, e aí os sintomas vêm bem intensos. Os sinais e sintomas, que a gente já falou um pouquinho, que é o eczema maculopapular, prurigioso, tem a coceirinha, né? Acompanhado de 2 ou mais os seguintes principais sintomas, que é a febre, a hiperemia conjuntival, que são os olhos bem avermelhados, sem secreção, e prurido ou poliartralgia ou edema periarticular. Então, é um edema bem próximo às articulações. E aí, como a gente vai realizar o diagnóstico da presença desse vírus no homem, né? Então, nós temos um diagnóstico que ele é feito nas gestantes, né? Como é feito esse diagnóstico? Então, eu vou considerar uma gestante com possível infecção pelo vírus Zika. Então, será colhido 10 ml do volume de sangue dessa paciente, então, sem anticoagulante. Então, eu vou colher sem a heparina, né? Então, eu preciso de 10 ml em uma seringa normal. E aí, eu vou separar desses 10 ml, eu vou separar 2 ml a 3 ml de soro para fazer o teste de sorologia para Zika. E a quantidade de coletas nessa gestante, quantas vezes eu vou coletar? 2 coletas no período da coleta. Então, eu vou coletar 10 ml, vou tirar de 2 a 3 ml para sorologia, depois eu vou coletar de novo, né? E aí, como que seria a sequência dessa coleta? A primeira coleta é na quantidade de dias, não é assim, de imediato eu já vou pedir para colher 2 amostras de coleta. Não, eu vou coletar a primeira coleta, 10 ml, fazer de 3 a 5 ml eu vou tirar para sorologia. Aí, essa primeira coleta, ela tem que ser realizada de 3 a 5 dias após o início dos sintomas, né? Então, eu comecei sinais e sintomas, aí depois de 3 a 5 dias, eu vou solicitar esse exame para que seja coletado. Aí, a segunda amostra, a segunda coleta, ela vai ser de 2 a 4 semanas após o início dos sintomas. Então, vai dar por volta de 15 a 30 dias, né? Considerando os sintomas que essa gestante está tendo. Aí vocês podem pensar assim, mas essa mulher já está em trabalho de parto e próximo ao trabalho de parto que ela começou a ter os sintomas. Então, eu tenho que tomar minha conduta mais rápido,
né? Eu não vou esperar 4 semanas, porque 4 semanas esse bebê já nasceu, às vezes não vai ter atenção para ter a medida do período cefálico, esse paciente está com microcefalia. Então, assim, para mim tomar minhas condutas antecipadas, então eu tenho que ficar muito atento, principalmente quando essa mulher tiver ali, essa gestante estiver sendo admitida para um trabalho de parto, ela está em trabalho de parto, né? Então eu tenho que ficar muito atento perante as queixas dessa paciente, porque naquele momento ali, às vezes ela vai entrar com contração, queixando muita dor na barriga. Aí às vezes ela vai falar assim, nossa, mas eu tô sentindo tanta dor na minha articulação, nas minhas costas, tive febre. Aí você pode pensar assim, nossa, será que isso tudo é pelo trabalho de parto? Não. Então hoje, como a Zika ela está bem, com casos bem frequentes, então eu tenho que sempre estar atento. Bom, essa gestante pode ter um risco de estar com esse diagnóstico ou não, né? Então, só relembrando, eu tenho que colher 2 amostras dessa gestante. Primeira amostra, eu vou separar de 3 a 5 ml, de 2 a 3 ml para sorologia, e ela tem que estar de 3 a 5 dias após os sintomas. Segunda amostra, de 2 a 4 semanas após sintomas. A questão da urina, né? Eu faço também, peço também os exames da urina dessa paciente. Então, ela vai coletar aí 10 ml de urina, né, da diurese dela, até 8 dias após o início dos sintomas. Então, começou os sintomas hoje, eu vou contar 8 dias e aí eu tenho que coletar essa urina. Também fazemos o diagnóstico através da urina. E aí eu deixo um lembretezinho para vocês. Lembre-se que é necessária a realização da sorologia da gestante para outras virologias, umas que têm os sinais e sintomas muito parecidos, né? Às vezes o paciente não consegue descrever especificamente os sinais e sintomas, né? E aí naquele dia daquela consulta, ele não está, por exemplo, eczema maculopapular. Às vezes o olho deve estar só um pouquinho irritado, não muito vermelho, né? Então acaba que você não dá essa atenção específica. Mas aí eu tenho que ficar atenta a outras virologias que têm os sinais e sintomas muito parecidos, né? Que é a dengue, a chikungunya e o storks. São sinais e sintomas muito parecidos. Então, às vezes, acaba que a gente não consegue fazer um diagnóstico de sinais e sintomas. Eu preciso de sorologia para esse diagnóstico. Hoje existe um protocolozinho, né? O Ministério da Saúde lançou um protocolo onde existe as diferenças de sinais e sintomas da dengue, da chikungunya e da zika, porque eles são muito parecidos. Então acaba que o profissional ali na hora de fazer aquele diagnóstico, ele acaba confundindo. O diagnóstico no recém-nascido, né? Então é feito com a microcefalia, possivelmente associada à infecção pelo vírus Zika durante a gestação. Então tem que fazer a medida do perímetro cefálico desse paciente, menor de 32 centímetros, 33, 32 centímetros, eu tenho que fazer a notificação, lembrando que eu tenho que avaliar a idade gestacional desse paciente, se ele é um paciente pré-termo, pós-termo, termo, o que ele é, né? Eu tenho que fazer toda essa análise. E questão de exames laboratoriais. Quais são os exames que eu faço para fazer esse diagnóstico? Seria testes para sorologia também, né? Através do sangue do soro, punção de líquor, né? Eu tenho que colher o líquor desse paciente. Esse líquor não pode ser acidentado. Quando eu digo assim, líquor acidentado, é quando durante a punção desse líquor, ele não sai amarelinho, clarinho, ele vem com um pouquinho de sangue. Então acaba que esse líquor acidentado, ele vai atrapalhar no resultado, né? Porque vai ter presença de hemácias. Então pode atrapalhar o resultado desse diagnóstico. Então, lembrando-se que sempre ao colher esse líquor, ele não pode ser acidentado. Então, colocar o bebê na posição adequada, né? Então, o sucesso da punção do líquor depende do profissional que está coletando, como do que está segurando. Então, é o sucesso dos dois, né? Então, tem que ter muita atenção quanto a isso. E a avaliação da placenta também tem que ser avaliada.
E aí, qual seria o tratamento para esse possível diagnóstico de Zika? Então, hoje, o protocolo do Ministério da Saúde ele traz para nós que nós iremos tratar apenas sinais e sintomas. Não existe um protocolo, um tratamento específico para esse vírus, né? Então, eu vou tratar uma febre, uma cefaleia, um prurido, esses sinais e sintomas que eu vou tratar. Então, como eu poderia tratar? Qual que é a medicação que eu posso usar, Lorena? Eu posso usar antistamínico? O que eu posso usar? Eu posso usar uma pomada que tem antistamínico? Sim, porque às vezes naquele prurido intenso, né? O prurido, a coceira, você precisa de uma pomada para amenizar. Às vezes você só, por exemplo, tomar banho na água gelada ajuda a diminuir esse prurido, mas dependendo da situação, você nem consegue fazer com que esse paciente melhora com esses pequenos estímulos, né? Esse banho gelado. Então, eu posso entrar com a medicação? Posso. Por exemplo, com febre e dor, eu posso pedir para ele tomar um paracetamol. Eu tenho que ter muito cuidado com os analgésicos que acrescenta os anti-inflamatórios, né? Por que eu não posso aconselhar o anti-inflamatório devido ao risco de hemorragia que esse paciente pode ter, né? Então, a medicação para febre e dor seria paracetamol e dipirona, prurida, coceira intensa, um antistamínico. Pode ser um antistamínico oral? Pode. Pode ser um antistamínico dermatológico? Pode. Às vezes você tem que associar um oral com um dermatológico, uma pomadinha, para minimizar. Igual um antistamínico muito bom que nós temos também, um corticóide, a dexametasona. Ela ajuda demais a amenizar aquela coceira intensa, aquele prurido. E nunca é desaconselhável ácido acetil salicílico, né? Então as medicações que têm essa composição eu não vou orientar nunca. E o anti-inflamatório. E orientar esse paciente a ter bastante hidratação. Se ele tiver com um caso de hidratação bem intensa, eu vou orientar uma hidratação venosa. Ai, Lorena, mas lá na unidade a gente não tem. Então, eu vou orientar uma hidratação oral, bastante líquido, bastante soro, no mínimo 3 litros a 4 diariamente. Ai, mas ele não consegue fazer uma reidratação oral. Então, ele pode fazer uma reidratação, pode associar com suco, água de coco, aquele caldo de cana, outros falam garapa, são excelentes, né? Ajuda a fazer uma reposição bem intensa. E aí a gente vai para as complicações, né? Então, a complicação da Zika, ela é uma complicação mesmo, bem difícil. Eu costumo dizer que das virologias que nós temos, a Zika é uma que te traz mais sequela, mais complicação, que é a famosa síndrome de Guillain-Barré, né? Ela é uma paralisia que acontece. E o que seria essa famosa síndrome de Guillain-Barré? É uma polirradiculopatia desmielinizante inflamatória aguda de caráter autoimune que geralmente atinge os nervos motores. Então, esse paciente ele vai perdendo o que? Os movimentos. Ele vai lá no acometimento, ele só acomete os nervos motores. E quais os sintomas que esse paciente vem a ter durante essa complicação? É um formigamento, ele sente uma fraqueza muito intensa, uma fraqueza muscular, né? Às vezes quer ficar só prostrado, quer ficar só deitado, não tem ânimo para nada. Então tem que começar a melhorar essa percepção quanto a isso, né? Às vezes ele queixa para você, nossa, mas eu não consigo ficar nem em pé, eu ando um pouquinho, cansa. E aí você começa a avaliar essa questão. A fraqueza muscular é um dos primordiais sintomas que você tem que ficar atento,
né? Aí entra a questão do vai pegar um copo, não consegue, cai. Então, assim, a musculatura, ela fica muito fraca. Por quê? Acomete os nervos motores. Uma das complicações também é a microcefalia. Então, eu tenho a síndrome de Guillain-Barré, a microcefalia. E a gente pode também considerar que casos de suspeita de Zika, os pacientes que apresentam exantema maculopapular prurigioso, né, com bastante coceirinha, ele deve ser acompanhado de pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas. Febre ou hiperemia conjuntival, a gente pode confundir com uma conjuntivite, né? Porém, essa hiperemia ela não tem secreção, ela é sem secreção. Ou um prurido com uma poliartralgia, ou uma febre com edema periarticular, né? Às vezes esse paciente ele não vem com todos os sinais e sintomas, né? Para essas possíveis complicações, mas pelo menos 2 eles vêm com eles. Então, às vezes a gente confunde muito essa hiperemia conjuntival com uma conjuntivite, né? Mas às vezes ele está com o vírus da Zika. Então, hoje se confunde demais a Zika, Zika, chikungunya e dengue, devido aos sinais e sintomas muito parecidos. Aí eu trago para vocês uma charge, onde o mosquito, ele diz assim: doutor, estou em uma crise de identidade. Aí ele fala, horas dengue, horas chikungunya, e ainda veio uma tal de Zika. Aí o doutor fala para ele, qual deles você é agora, né? Então, assim, nem o mosquito sabe o que ele é mais, né? Ele não sabe se ele vai ser a Zika, se ele vai ser a chikungunya, se ele vai ser a dengue. Até ele está confuso. Então, assim, hoje temos que dar muita atenção aos sinais e sintomas. Se na instituição onde eu trabalhar, ou até mesmo, tá? Não precisa, não estou atuando, Lorena. Então, assim, para mim ter o cuidado com o meu grau parentesco, com o meu vizinho, eu tenho que ficar atento aos meus sinais e sintomas que eu estou tendo, né? Que são bem confusos. Então, assim, o primordial da Zika é a famosa artralgia e as exantema maculopapular, a hiperemia. Então, todos esses são sinais que a gente tem que dar muita atenção. E aí, a artralgia com a mialgia, às vezes ele pensa que é uma mialgia intensa e não é uma artralgia intensa e não é. Então, assim, às vezes é você montar uma tabelinha de sinais e sintomas, né? Onde você coloca a diferença entre um outro e pronto, tranquila. Então, meninos, é isso. Eu deixo para vocês a referência que eu usei para montar essa palestra para vocês, né? Gosto muito de trabalhar com o site do Ministério da Saúde. Compensa muito vocês baixar o site, né, o portal, e de algumas revistas também científicas. E aí, qualquer dúvida, eu deixo meu e-mail para vocês para tirar a dúvida, tá? Boa tarde para todos.